apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus! Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube, graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site, graçaeapostolado.com, graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, graça e paz a você que me assiste num DVD, graça e paz a você que me ouve agora num CD, e graça e paz a vocês aqui na igreja também em Santo André. Que a glória de Deus manifeste em todos vocês, revelando a sua graça. Vamos orar? Pegue na sua Bíblia aí, vamos fazer uma oração de fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada para a Tua glória. Senhor, Teus filhos são incontáveis e estão espalhados na face da terra. Revela a Tua palavra à Tua igreja, aos santos, aqueles que foram comprados pelo Teu sangue, Tuas ovelhas, os filhos da salvação, que em Cristo Jesus foram reconciliados com Deus. Eu oro, Senhor, e te peço que a Tua palavra seja revelada em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Mais palmas ao Senhor Jesus. Maravilha. Ovelhas, principalmente a vocês que me assistem pela internet, hoje eu tenho um assunto novo e eu quero que vocês prestem a máxima atenção, porque Deus vai falar com vocês. Toda palavra em graça, toda pregação em graça, toda ministração em graça, ela traz consigo uma mensagem profética e apostólica. Uma mensagem profética, uma palavra revelada, ou seja, quando Deus fala com você, aquele momento que Deus fala com você, pessoalmente com você, é o momento da palavra profética. Palavra apostólica é a sã doutrina, quando você é ensinado numa doutrina, e aquela doutrina tem fundamento com a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, toda mensagem em graça, ela traz consigo duas palavras. Guarde isso. A palavra profética, que é a revelada, e Deus vai te revelar daqui a alguns minutos, a palavra, e também a palavra apostólica, que é o fundamento desta nova aliança. Vamos começar aqui, daqui a pouco eu dou o tema, Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo em Atos 17, eu já orei para que Deus lhe revele a palavra, e assim seja em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Atos capítulo 17, confere na sua Bíblia comigo, Atos 17. Eu fico muito feliz em saber que nos 27 estados do Brasil, em todo lugar, e nas incontáveis cidades desses 27 estados, há incontáveis ovelhas de Jesus recebendo o entendimento da graça e do apostolado. Saudação a todos vocês em todos os estados do Brasil, e a você que está fora do Brasil, em outro país, e que tem acompanhado pela internet aí, em rede mundial, esta graça e esse apostolado. Glória a Deus, amém. Atos 17, quem já achou? Amém? Versículo 30. Atos, daqui a pouco eu dou um tema, Atos 17, verso 30. Diz assim, Atos 17, 30. Mas Deus, não levando em conta, algumas Bíblias diz, Deus não levando em consideração os tempos da ignorância. Atos 17, 30. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Ou seja, se convertam, né? Aqui fala, em Atos 17:30, fala sobre dois assuntos. Primeiro, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tempo da ignorância. Enquanto as ovelhas de Jesus estão na ignorância, Deus vai relevando, vai suportando, vai passando por cima, né?
Bem é verdade que o que a ovelha planta, ela colhe. Não é porque ela está na ignorância que se ela plantar algo errado na carne, ela não vai colher. Vai colher sim. Em Gálatas 6, 7 e 8 diz que o que o homem planta na carne, ele vai colher, estando na ignorância ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O assunto é que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. E o segundo assunto do verso 17. Ele não leva em consideração, mas ele manda que todos se convertam. O que é se converter? Segundo a ótica de Deus. Na ótica de Deus, se converter, de fato e de verdade, é confessar Jesus. Confessar o Senhor. Se converter para Deus, em primeiro lugar, não é você mudar o corte de cabelo, não é você mudar suas roupas. Se converter para Deus, começa pela confissão de fé. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Eu confesso que Jesus é o Senhor. Como disse Filipenses 2, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Atos 17 e 30. Guarde esses dois assuntos, você vai precisar dele daqui a pouco, nessa mensagem que eu vou trazer. Primeiro, Deus, é verdade que Ele não leva em consideração os tempos de ignorância. Enquanto eu estive na ignorância, enquanto vocês estiveram na ignorância, enquanto você que me assiste esteve na ignorância, Deus relevou, não levou em consideração. O que é estar na ignorância? É não ter o conhecimento, né? Enquanto você não sabia como que é debaixo dessa nova aliança, enquanto você não sabia como que é estar debaixo da graça, como que se vive debaixo da graça, enquanto você não sabia disso, Deus estava relevando, Ele não estava levando em consideração, ainda que você estava vivendo errado, né? Muitas pessoas estão vivendo de obras mortas, ainda, mesmo debaixo da graça. Nós estamos no século 21, ano de 2015, mesmo debaixo da graça, incontáveis ovelhas ainda vivem como se estivessem debaixo da lei. Incontáveis ovelhas vivem de obras mortas, ou seja, obras que diante de Deus já não tem mais nenhum valor. Está me entendendo? A pessoa está vivendo das obras, ela está fazendo as obras, está praticando as obras, está de coração, sabe? Com boa intenção, mas só a boa intenção não adianta, não vale. Por isso que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Por quê? Porque se a pessoa está na ignorância, ela pode estar de bom coração fazendo as obras mortas. Se ela está na ignorância, ela pode ter a maior boa intenção do mundo, mas ela está na ignorância. Agora, ao passo que ela adquire o conhecimento, aí é a segunda parte de Atos 17:30. Ó. Deus manda agora que todos, em todos os lugares, se arrependam, se convertam. Quando chega o conhecimento, então é preciso abandonar. Uma vez que, quando chega o conhecimento, a ignorância vai embora. Porque o que é ignorância? Se não a falta de conhecimento. Quando o conhecimento chega, automaticamente a ignorância vai embora. É como a luz e as trevas. Chega no seu quarto, na sua casa, no seu quarto, está apagado, então está escuro, está em trevas. Quando você acende a luz, as trevas automaticamente vão embora. Você não precisa nem pedir para ela ir embora. Você não precisa nem orar para ela ir embora. Você chega no seu quarto escuro, acende a luz, o quarto está escuro. Quando você acende a luz, imediatamente as trevas vão embora. Imagine que as trevas seriam a ignorância e a luz o conhecimento. Ou seja, quando chega o conhecimento, automaticamente a ignorância vai embora. Quem está entendendo o que estou falando? Vamos partir para outro texto agora. Por enquanto, deixa o Atos 17 aberto. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. E daqui a pouco, ao ler Tito, eu te dou o tema da mensagem. Deixa o Atos 17 aberto. Abre aí em Tito, capítulo 2. Tito, antes de Hebreus. Do ladinho de 2 Timóteo. Tito, capítulo 2. E deixa o Atos 17 aberto, para que eu junte esses dois textos, e ao ler o terceiro texto, te dá o tema da mensagem de hoje. Tito 2, quem já achou Tito 2, diga amém. Versículo 11. Tito, capítulo 2, verso 11.
Tito 2,11 diz assim: pois a graça de Deus se manifestou. Diga, Abba, Pai. Diga, graças a Deus. É uma boa notícia. Isso aqui que é pregar o Evangelho. Só de ler Tito 2,11 eu já estou pregando o Evangelho. Porque o que é pregar o Evangelho? É pregar boas novas, boas notícias. Pregar o Evangelho não é ameaçar as pessoas e dizer para elas que elas vão para o inferno. Isso não é pregar o Evangelho. Isso é condenar as pessoas. E Deus não aprova isso. Pregar o Evangelho é pregar, é anunciar boas novas, boas notícias. Olha aqui em Tito 2,11 uma boa notícia. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É uma boa notícia ou não é? Fala a verdade, hein? É uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Maravilha por isso. Abba, Pai. Se você já recebeu a revelação da graça, deixa eu melhorar essa frase. Se você é um filho de Deus, se você tem o Espírito Santo, ao ler Tito 2,11 você sente um gozo, uma alegria. Concorda comigo? Vamos fazer um teste de novo? Porque eu senti aqui. Vou falar de novo. Se você é um filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, quando você ouve ou quando você lê, por exemplo, Tito 2,11, você sente uma alegria, você sente um gozo. Esse é o efeito da graça. Preguei domingo, hoje é quarta-feira, preguei domingo passado. O efeito da graça. O efeito da graça em nossas vidas é esse gozo, é essa alegria. É quando você ouve o que Deus fez por você e você fica alegre. Abba, Pai. É quando você fica contente, você sorri, você não fica com a cara feia, fechada. Porque não, é impossível alguém ouvir, pela graça sois salvos, e ficar carrancudo. Como que uma pessoa vai ficar carrancudo com a cara feia, bicudo, nervoso, chateado, ao saber que é salvo pela graça? Quem está me entendendo? Tito 2,11, vamos fazer o teste, vê se você sente aí um gozo, uma alegria. Tito 2,11, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quero ouvir vocês em voz alta, vamos lá. Tito 2,11, pois a graça de Deus se manifestou, salvação toda. A quantos homens? É aqui que vai entrar o tema da mensagem. Você pode ler simultaneamente também, juntamente com Tito 2,11, Efésios 2,8. Veja na sua Bíblia aí, ó, Tito 2,11 e Efésios 2,8. Vê se não bate certinho, se não se encaixa certinho. Ó, Tito 2,11, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos. Está claro ou não está claro? E isso é um dom de Deus. O Tito 2,11, ou no Tito 2,11, ou para o Tito 2,11, Paulo disse que Jesus Cristo, ele veio, porque se você olhar aqui em Tito 2,11, olha aqui, ó, Tito 2,11, pois Jesus Cristo veio trazendo a salvação a todos os homens. É o que está escrito. Diga comigo, porque Jesus Cristo é a graça de Deus que se manifestou. Quem entendeu? Olha para aplaudir quem entendeu. Ora, qual que é a graça de Deus? É você subir no monte de joelho? Qual que é a graça de Deus para você ser salvo? É você subir uma escada de joelho de 1.500 degraus, você subir a escada de joelho, esfolando o joelho, saindo sangue, para você ser salvo. Essa que é a graça? Qual que é a graça de Deus? É você fazer um sacrifício para depois merecer a salvação? Então não é graça. Graça é favor. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por um favor de Deus. Pela graça sois salvos. Por quê?
Tito 2,11, porque Jesus Cristo, ou melhor, a graça de Deus veio a nós, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E aqui entra Romanos 5. Diga bem forte, Romanos 5. Porque Romanos 5 fala sobre a jurisdição de Cristo. Diga, Romanos 5 fala claramente sobre a jurisdição de Cristo. Vocês vêm acompanhando aqui no ministério que eu tenho falado sobre jurisdição. Lembra? De Adão até a cruz, todos os que nasceram, nasciam debaixo do pecado. De Adão até a cruz, nasciam debaixo do pecado. Mas eu não pequei, eu não fiz nada. Mas você nasceu debaixo da lei? Então você nasceu debaixo do pecado. Por exemplo, Moisés. Eu vou até falar dos homens de Deus, não vou nem falar do povão. Moisés, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nasceu debaixo do pecado. Samuel, um dos grandes profetas da Bíblia, nasceu debaixo do pecado. Salomão, o homem mais sábio em toda a Bíblia, nasceu debaixo do pecado. Traduzindo, era um pecador. O que ele fez para ser um pecador? Nada. Ele só nasceu debaixo da lei. Por outro modo, Romanos 5 também fala sobre a jurisdição de Cristo. Ou seja, assim como de Adão até a cruz, todos nasceram debaixo do pecado e por consequência foram feitos pecadores, também da cruz para frente, todos que nasceram, ou que nascerão, ou os que nascem, já nascem justificados do pecado e sem pecado, para a glória de Deus. Porque nascem sob a jurisdição de Cristo, não mais sob a jurisdição de Adão. Os que nasceram sob a jurisdição de Adão, nasciam debaixo do pecado. Mas os que nascem, os que nascerão, os que nasceram sob a jurisdição de Cristo, já nascem justificados do pecado. Olha o gozo aí, dentro de nós. Olha a alegria. Olha o gozo. Quem está entendendo? Abba Pai. Diga Abba Pai. Dá um sinal quem está entendendo. É fácil entender isso. Mas meu assunto não é esse. Eu vou ler a última vez, Tito 2,11, porque é muito gostoso ler Tito 2,11, né? Porque eu faço parte aqui. Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Entre parênteses, dentre eles eu sou um deles. Digam, e eu também. Você é um desses aqui? Que Deus trouxe salvação para você? Se Ele trouxe salvação, pela graça você é salvo. Abba Pai, a Ele mais uma vez, maravilha. Pode aplaudir de coração o Senhor, agradecendo, reconhecendo a Deus. Bom, mas agora eu vou entrar no meu assunto. Pode fechar o Atos 17, pode fechar o Efésios 2,8, pode fechar o Tito 2,11. O meu assunto, e eu vou ler e vou dar o tema, Romanos capítulo 10. Muito gostoso entender a graça, nós sentimos um gozo, né? Ficamos alegres, muito, muito maravilhoso, o efeito da graça em nós, muito gostoso. Eu comecei a ministração falando que Deus não leva em conta, ou não leva em consideração o tempo de ignorância, mas nós não estamos mais na ignorância. Quem aqui sabe que já é salvo? Quem aqui sabe que Cristo está em vós? Quem aqui sabe que já tem a vida eterna? Quem aqui sabe que tem o Espírito Santo? Então vocês não estão mais na ignorância. Diga, eu não estou mais na ignorância. Bom, se você não está mais na ignorância como eu, então eu posso dar o tema de hoje. Mas primeiro eu vou ler o texto, né? Romanos 10, verso 2. Romanos 10, 2. E então eu creio que Deus manifestará a palavra profética, que é a palavra revelada, e a palavra apostólica, que é o fundamento da sã doutrina dessa nova aliança. Romanos 10, 2. Pois lhes dou testemunho, Paulo falando, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que Paulo está falando? Na letra, primeiro eu vou na letra, depois eu vou na revelação. Primeiro eu vou no Logos, depois eu vou no Rema. De quem que
Paulo está falando? Que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. De que ele está falando? Primeiramente na letra dos judeus que estavam guardando a lei, ainda, mesmo estando debaixo de uma nova aliança. Você quer ver? Deixa Romanos 10 aberto. Abre aí Romanos 6,14. Menos de um minuto. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, vírgula, mas debaixo da graça. Está claro ou não está claro que nós não estamos debaixo da lei? Está claro? Está claro ou não está claro que nós estamos debaixo da graça? Está claro? Então diga, não estamos debaixo da lei. Diga, estamos debaixo da graça. Todos estão cientes disso? Então volta para Romanos 10, 2. Os judeus também estavam cientes disso aí. Então Paulo disse no verso 2, Romanos 10, 2, eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Primeiramente estou indo na letra. Daqui a pouco eu trago a mensagem profética, que é a mensagem atual para os nossos dias. Eu não posso ler uma história de Romanos 10, 2, Paulo um dia falando com os judeus. Eu não posso ficar lá no passado. Por isso que Paulo disse em Hebreus 4 que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Por quê? Porque você lê Abraão lá em Gênesis e é como se estivesse lendo hoje. Palavra fresquinha, novinha. Está entendendo? Eu acho isso fantástico. Só o Espírito Santo que faz isso, hein? Essa é a diferença de você ler um livro, ler uma revista, ler um jornal, ler um gibi e ler a Bíblia. Você lê, nós estamos em 2015, século 21. Você lê Abraão, lá em Gênesis. Está longe para chuchu de nós que estamos no século 21. Muito longe. Mas você lê Gênesis. Nossa, parece que Abraão está aqui do lado da gente, na reunião. Você lê sobre Jesus, parece que Jesus está aqui, ó, assistindo a reunião. Você lê sobre Paulo, igual estou lendo Romanos 10, 2, parece que Paulo está aqui entre nós. Por quê? Esse é o efeito que o Espírito Santo faz ou traz na palavra de Deus. Hebreus 4, 12. A palavra é viva, poderosa, eficaz. A palavra nunca fica velha, ela não se envelhece. Então, na letra, Paulo está falando, irmãos, olha, eu sou testemunha de que os judeus, eles têm zelo de Deus. Tem zelo sim, mas não com entendimento. O tema de hoje, anote aí. Zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? Será que você entendeu? Porque se você entendeu, Deus vai pegar no seu pé hoje. Até respirei. Vou dar o tema de novo. Se você entendeu o tema, então não vai ter para onde fugir. O tema da ministração. Zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? Porque eu tenho visto pastores, até pastores em graça, igrejas e ministérios, até ministérios em graça, pregar sobre Romanos 10, 2. Mas não fala de judeus. Fala das igrejas da lei, que seriam os supostos judeus hoje. Igrejas que ainda vivem de rudimentos, vivem de obras mortas, vivem do judaísmo mesclado com o cristianismo. E aí, irmão, não adianta condenar a igreja evangélica XYZ. Você não pode se você não se encaixar nessa palavra. Se você não se encaixar, você não pode. Por exemplo, você não pode, aquela igreja lá, tá vendo? Tem um zelo tremendo, mas não tem entendimento nenhum. Aí lá do céu uma voz fala, e você que tem entendimento e não tem nenhum zelo? Eu julgo o pior o segundo. Sabe por que é pior? Porque, na verdade, não existe entendimento sem zelo. Porque se a pessoa tem entendimento e não tem zelo, então ele não tem? Claro que não, ele não tem entendimento. Se ele tivesse entendimento, ele teria zelo. Letra A de Romanos 10, 2. Zelo sem entendimento seriam os irmãos da lei, que estão lá subindo no monte, estão fazendo sacrifício, estão fazendo campanha, estão fazendo fogueira santa, estão fazendo corrente, estão acendendo vela, estão falando com estátua, estão falando com ídolo. Isso é zelo sem entendimento? Letra B.
Entendimento sem zelo. São pessoas que dizem que conhecem a graça, que entendeu a graça, conhece a doutrina de capa a capa, de A a Z, mas não faz nada na obra de Deus. Não tem compromisso nenhum na obra de Deus. Eu julgo você pior que o primeiro. Porque se você falar, aquelas igrejas da lei, aqueles evangélicos, aquela ali, eles têm zelo, mas não têm entendimento. E você tem entendimento e não tem zelo? Se você não congrega, se você não semeia, se você não ajuda o homem de Deus, se você não participa da obra, se você não faz nada pela obra, então você supostamente tem entendimento, mas não tem zelo. Então, se não tem zelo, tá que nem eles, não tem entendimento. Pronto, falei. Estava louco para falar isso. Falei. Tem alguém ouvindo o que Deus está falando aqui? Essa é a mensagem profética. A mensagem profética é a palavra revelada. É verdade que essa palavra não se encaixa, não é para você, se você é participante. Deixa o Romanos 10 aberto. Abre em Hebreus 6. Abre em Hebreus 6. Nesses últimos dias, o apostolado tem sido muito exortativo. Tem percebido isso? Acompanhe minhas últimas mensagens, minhas 10 últimas mensagens. Entre em nosso site, graçaapostolado.com, no link Apostolado da Semana. Acompanhe as 10 últimas mensagens. Essas 10 últimas mensagens, a da pastora também, tem sido muito exortativa. Isso é Deus exortando a igreja. Porque Deus está achando uma maravilha. Não, porque Ele está vendo que a igreja deve estar dormindo. A igreja quer dizer pessoas. Hebreus 6. Quem já achou? Olha lá. Hebreus 6, vamos ler aqui do versículo 1 eu vou ler até o 6. Hebreus 6, do 1 ao 6. Hebreus 6, verso 1. Pelo que, deixando os ensinos, nós já deixamos. Amém? Então posso continuar a ler. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Nós prosseguimos. A partir de fevereiro de 1997, estamos em maio de 2015, isso faz 18 anos. A partir de fevereiro de 1997, nós deixamos e prosseguimos para a perfeição. Fazem 18 anos que deixamos, nós do Ministério Graça e Apostolado, 18 anos que deixamos e prosseguimos para a perfeição. Fazem 18 anos, Hebreus 6:1, que não lançamos de novo, não lançamos mais, de novo, o fundamento do arrependimento de obras mortas. Fazem 18 anos que nós não lançamos de novo mais o fundamento do arrependimento de obras mortas. Qual seria esse fundamento do arrependimento de obras mortas? Qual seria? Eu falava para o seu irmão, você que está em pecado, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Isso é obras mortas. Se eu fizer isso eu estou lançando de novo fundamento de obras mortas. Ô irmão, você que perdeu a salvação, vem aqui que nós vamos orar para você ser salvo. Isso é obras mortas, porque salvação não se perde. Salvação é a vida eterna. Se eu falar, você que está em pecado, vem aqui que eu vou orar. Isso são obras mortas, porque o teu pecado foi perdoado na cruz, por Jesus. Quem pode falar, Abba Pai? Então você vê que o raciocínio da graça é exímio. Não é raciocínio de criança. Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas adultos no entendimento. Então o raciocínio da graça é um raciocínio em outro nível. Criancinhas em Cristo abrem igrejas, e as igrejas fazem até centenário. Tem igrejas de centenário. E ainda estão como crianças. Vem aqui que eu vou orar para Deus escrever seu nome no livro da vida. Isso é obra morta. Deus escolheu antes da fundação do mundo, seu livro não está lá. Ele vai escrever quando alguém orar? Você vê que não tem lógica. Como que Deus vai escrever seu nome no livro da vida se Ele te escolheu antes da fundação do mundo? Efésios 1:4. Como que Deus vai escrever o nome de alguém no livro da vida se Apocalipse 3:5 diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida? Então quer dizer que o seu nome já está no livro da vida. Ele não vai escrever. Está claro ou não está claro?
Quem está entendendo? Hebreus 6:1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, e ensino sobre batismos. Ensino sobre batismos. Ensino sobre batismos. E tem gente que está até hoje brigando. Não, o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem o outro. Não. O batismo tem que ser em nome de Jesus. Aí vem o terceiro. Não, o batismo tem que ser por imersão no rio. Aí vem o quarto. Não. O batismo pode ser no batistério mesmo. Aí vem o quinto. Não, o batismo só se for aqui. Estão brigando ainda. Quando Paulo disse, ensino sobre batismo, deixa essas coisas para lá. Prossiga para a perfeição. Prossiga para um outro nível de entendimento espiritual. Porque você não acha que a tua salvação está dependendo de um copo com água, de um rio com água, de um batistério com água. Você não acha que a tua salvação está dependendo de alguma coisa terrena? Quem está entendendo? Não, pastor, minha salvação está no sangue de Jesus. Então esquece batismo. Hebreus 6, ensino sobre batismos, imposição de mãos. Imposição de mãos, sai Satanás, sai diabo. Paulo falou, para com essas coisas. Para com essas coisas. Vamos para um outro nível. Quem pode falar amém? Imposição de mãos, se for sobre obras mortas. Se for uma ordenação pastoral é diferente. Porque Paulo disse para Timóteo, a ninguém imponha as mãos precipitadamente. Se é uma ordenação, se é uma ministração profética, aí é diferente. Mas você vai ficar pondo a mão na cabeça de santo, para o demônio sair dele, se quem habita nele é o Espírito Santo? Quem está entendendo? E muitos fazem isso, não fazem? Não está cheio de igrejas que o pastor, que o bispo põe a mão na cabeça de uma ovelha, põe a mão na cabeça de um filho de Deus, põe a mão na cabeça de quem foi selado com o Espírito Santo, e tal pastor, tal bispo fala, sai dele demônio, manifesta aqui o diabo. Num filho de Deus que tem o Espírito Santo. É sobre essas imposição de mãos que Paulo está falando. Quem está entendendo? Isso são obras mortas. Porque se você é filho de Deus, você foi batizado em Cristo, você foi reconciliado com Deus, você é o sal da terra, você é luz do mundo, você é nova criatura. Como é que vai ter um demônio em você, se o seu corpo é templo do Espírito Santo? A pergunta é essa. Tem lógica, irmãos? Tem lógica? Tem lógica um demônio habitar no templo do Espírito Santo? Tem lógica? Claro que não. Por isso que Paulo disse aqui, Hebreus 6:3. Olha lá, Hebreus 6:3. Isto faremos se Deus permitir. É impossível. Diga bem forte, é impossível. Mais forte, é impossível. Hebreus 6:4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados. Efésios 1:18. Paulo falou, eu oro para que tenhais os olhos do vosso entendimento iluminados. Ou seja, você passou a entender a graça de Deus. Você entendeu de fato, de verdade, por que Jesus morreu na cruz. Você entendeu que Ele morreu pelos teus pecados. Você está sem pecado. Ele morreu para te salvar. Você está salvo. Ele morreu para te perdoar. Você está perdoado. Ele morreu para te justificar. Você está justificado. Ele morreu para te dar a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você entendeu. Olha lá, Hebreus 6:4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Qual que é o dom celestial? Diga, salvação. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso é um dom de Deus, esse é o dom celestial. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Esse é o dom, diga comigo, a salvação é o dom celestial. Diga, eu já tenho a salvação, o dom de Deus em minha vida. Diga, Abba Pai. Hebreus 6:4, já volto em Romanos 10, tá? Hebreus 6:4, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Olhem para mim,
Eu já li Hebreus do 6, do 1 ao 4. Hebreus 6, do 1 ao 4. Olhem para mim. O que Paulo está dizendo? Eu vou resumir. Eu entendo o que Paulo fala. Por isso eu sou apóstolo. A Bíblia eu leio. Agora eu vou te mostrar com olhos iluminados o que Paulo está falando. Eu já li a Bíblia, que é Hebreus 6, do 1 ao 4. Agora eu vou te falar o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, ó, resumindo, tocando em miúdo, ele está dizendo assim, olha. Vocês já deixaram os rudimentos da lei. Vocês não vivem mais como crianças em Cristo. Agora vocês são adultos em Cristo. Vocês deixaram essas obras mortas da lei. Vocês prosseguiram para a perfeição, para o entendimento de adulto espiritual. Vocês pararam com o ensino sobre batismo, imposição de mãos, unção com óleo, 3 pulinhos para frente, 2 para trás, passa pela porta, campanha dos 70, corrente do sal, vale do... Paulo falou, vocês pararam com essas coisas, vocês deixaram tudo isso aí para lá. Vocês prosseguiram para a perfeição. Aí ele está dizendo, uma vez que vocês fizeram isso, é impossível que Jesus venha morrer por vocês de novo, pelo que vocês já têm, que é o dom celestial, que é a salvação. Paulo está dizendo, a salvação não se perde, e vocês foram iluminados para entender isso. Vocês entenderam isso aí. Traduzindo até aqui, é isso que ele está falando. Vocês foram iluminados, vocês fizeram-se participantes do Espírito Santo. Ou seja, vocês deixaram a fase de crianças, rudimentos, obras mortas, ensino sobre batismo, unção com óleo, a aguinha de Israel, pedrinha de Jacó. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Caneta ungida, coloca água em cima da televisão. Isso é coisa de criança. Você acha que algum profeta da Bíblia, você acha que algum apóstolo da Bíblia colocava copinho com água em cima de alguma coisa? Sabe o que eles faziam? Senhor meu Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era isso que eles faziam. Quando os profetas de Baal vieram enfrentar Elias, você acha que Elias colocou um copo com água em cima da televisão? Você acha que Elias colocou o copo com água em cima do rádio? Elias estava no monte orando, os profetas de Baal apareceram. Se você é homem de Deus mesmo, eu duvido que você é. Então desce daí, vem aqui, eu quero ver se é homem de Deus mesmo. Elias não colocou o copo com água em cima do rádio não, irmão. Sabe o que Elias fez? Se eu sou homem de Deus, se Deus é comigo mesmo, caia fogo do céu agora e consuma você e os seus 50. Na hora caiu no fogo do céu e consumiu os falsos profetas de Baal. Traduzindo, em toda a Bíblia, você não vai ver homens e mulheres de Deus vivendo de chuquinha, de chupeta, sabe? Tendo abajur para dormir. Se não pôr uma chupetinha na boca, não dorme. Isso é coisa para criança. Criança que dorme com chupeta. O adulto, ele já dorme no quarto com a luz apagada. O adulto não precisa mais de berço. O adulto não compra mais quando vai no mercado aqueles potes de papinha. Ele não come mais isso. Ele já compra arroz, feijão, lasanha. Por isso que Paulo disse em Hebreus 5. Por isso que Paulo disse em Hebreus 5. O alimento sólido é para os adultos. Olha lá, Hebreus 6,4. Eu vou até o 6 para terminar, que eu vou voltar em Romanos 10. Hebreus 6,4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, digam, somos nós. Alô, vocês já não foram iluminados? Mas apóstolo, mas tem alguém que não foi iluminado? Está cheio. Qual o primeiro texto que eu li? Alguém lembra aqui o primeiro texto? Atos 17:30, que diz o quê? Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Ou seja, aqueles que ainda não foram iluminados. Então Deus não está levando em consideração. Porque eles não foram iluminados. Que não é o nosso caso. Aqui é uma igreja em graça, um ministério em graça, profético e apostólico. Uma igreja que prega, ensina e vive a sã doutrina. Ah, papai? Aqui não tem chupetinha com açúcar, irmão. A criança... A mãe não tem mamadeira, o TT não tem. Ela pega uma chupeta, lambreca assim no açúcar e a criança para de chorar na hora. Aqui não tem isso, irmão. Aqui você vai parar de chorar quando você entender que pela graça você é salvo.
Aqui você para de chorar quando você lê, quando você ficar sabendo que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Olha como que você foi importante para Deus. Você que pensava que não valia nada, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Quando você ouve isso, você para de chorar na hora e começa a se alegrar em Cristo. Diga, papai! Ai, apóstolo, eu estou pensando que você já ia orar por mim para Deus me abençoar. Eu não vou orar para Deus te abençoar. Eu vou te mostrar que você já está abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, ao invés de eu te dar uma chupeta lambrecada no açúcar, né, para enganar a criança, eu vou te dar alimento sólido. Porque os crentes, criança, o que eles vivem? Pedindo oração. Alguém aqui conhece crente que vive pede oração? Eu conheço vários. Pede oração. Ora por mim lá. Ô irmão, ora por mim. Tem uma mulher que não pode me ver que ela pede oração. Caramba, se ela me vê 50 vezes no dia, 50 vezes ela pede oração. Porque os olhos não foram iluminados ainda. Um dia eu falei, irmã, para que você quer tanta oração, hein? Ah, para Deus abençoar. Falei, mas irmã, eu já não te mostrei Efésios 1:3 que Deus já te abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais? 1 Coríntios 1, nenhum dom vos falta, não te falta nada. Filipenses 3, você está completo, perfeito, diante de Deus em Cristo Jesus. Quem pode falar, papai, aplaudir o Senhor? Alô, então quando os olhos são iluminados, a ovelha, o Filho de Deus, ele passa a viver em um outro nível de fé, de entendimento. Por exemplo, eu só tenho adultos aqui hoje, só tenho adultos aqui, pessoas de 25 para cima, 30, 40, 50, eu só tenho adultos aqui. Eu tenho certeza que se eu pegar um livrinho de criança de 1 ano, vocês não vão gostar, se eu te der. Você vai viajar, fazer uma viagem daqui para o Japão. Né? Um avião daqui para o Japão, são 23 horas daqui até o Japão no avião. Demora para chuchu. Você imagina eu te der vários livrinhos de criancinha de 1 ano, você com 50, pegar livrinho de criancinha de 1 ano, pinta a borboleta, pinte o patinho feio, pinta a casinha. Eu vou daqui até o Japão pintando borboleta. Me dá uma palavra cruzada, né? Tá me entendendo? Dá uma palavra cruzada, uma coisa mais... Para pessoa mais inteligente, né? Eu com 47 anos não quero pintar borboleta dentro do avião daqui até o Japão. Que eu vou rasgar, vou encher o saco. Vou jogar fora o livrinho. Porque eu vou estar em outro nível. Tá me entendendo o que eu estou falando? Para terminar aqui, diga comigo, Hebreus 6:4. Coloca o dedo aí no verso 4. Hebreus 6:4. É impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, que é a graça apostolado, e os poderes do mundo vindouro, verso 4. É impossível, verso 6, que se cair, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo, estarão crucificando para si mesmo Jesus Cristo? Não tem como você crucificar Jesus, diga, de novo. Quantas vezes Jesus morreu? Olha aí, ó. Está em Hebreus 6, vira a página aí, por favor. Ó, aqui, ó, vira a página. Hebreus 10, vira aí. Hebreus 6, vira para Hebreus 10. Está em Hebreus 6, vira para Hebreus 10. Olha lá, ó. Hebreus 10, 12. Veja na sua Bíblia. Hebreus 10, 12. Mas este, está falando sobre Jesus Cristo. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido, o verbo no passado. Não é a de oferecer. Não é oferecerá. Havendo oferecido. Todo mundo sabe que Jesus já morreu na cruz, abençoa. Não tem uma pessoa na terra que não saiba que ele já morreu. Não tem ninguém esperando que ele vá morrer ainda. Todos sabem que ele já morreu. Por isso, Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido, sublinha na sua Bíblia aí, ó. Digam todos, para sempre. Diga, para sempre. Diga, Jesus ofereceu para sempre. Jesus já ofereceu. Até quando?
para sempre. Está claro ou não está claro? Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único. Você sabe o que quer dizer único? Único, é um só, não tem outro, não vai ter outra vez. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele já ofereceu. Por isso, volta em Hebreus 6. Olha lá. Verso 6. Hebreus 6, 6. É impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Quer dizer, expondo ao desprezo, à humilhação. Agora você imagina aí, Jesus morre por mim, morre por você, morre por aquele, na segunda, na terça, morre pelo outro, pelo aquele, na quarta, morre. Então ele fica morrendo todos os dias. Por isso que não existe Deus te abençoe. Porque Deus te abençoe é uma frase de tempo indeterminado. Por exemplo, Deus te abençoe, eu pergunto, quando? Alguém dirá, agora. Então tá bom, vai, tudo bem, então começando agora, tá? Então ele abençoou agora, tudo bem, tudo bem. Então nunca mais na vida você vai falar Deus te abençoe, porque ele abençoou agora. Porque Hebreus 10, 12, ele ofereceu um único para sempre. Efésios 1, 3, se ele te abençoou com todas as bênçãos, foi de uma vez para sempre. Por isso que não se fala Deus te abençoe, porque Deus te abençoe é um tempo indeterminado. Agora, Efésios 1, 3 é tempo determinado. Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, quando? Em Cristo, quando Jesus morreu. Efésios 1, 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ora, se Deus já nos abençoou com todas, quantas faltam? Nenhuma. Então não existe, não cabe Deus te abençoe. Diga, porque Deus já abençoou. Com todas, de uma vez por todas, para sempre. Volta lá no Romanos 10, pode fechar o Hebreus. Romanos 10. Olha lá. O tema da mensagem é esse. Zelo sem entendimento, abre um parênteses. Ou seja, você vai falar daqueles que não entendem e que só têm zelo, que estão se batizando, estão comendo pão, bebendo suco, e sobem e descem, estão lustrando. Tudo brilhando. Quer dizer, você vai falar de quem tem zelo e não tem entendimento? Será que o anjo ou o arcanjo vai falar de você se você disser que tem entendimento, mas não tem zelo? Você está me entendendo o que eu estou falando? Uma coisa não existe sem a outra, irmão. O que Deus está falando é isso. Traduzindo em miúdo é o seguinte: não adianta você ter zelo se você não tem entendimento. Como também não adianta você ter entendimento se você não tem zelo. Só quem está entendendo. Você quer que eu dê um exemplo de zelo, né? Você quer que fique mais claro, né? Eu vou deixar mais claro. O que é zelo? Vai partir de amor, de respeito, de consideração, de reverência. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo, tá? Aí você vai desenvolver o seu entendimento. Se nós temos uma reunião aqui no MGA, de domingo às 18 horas, você não vai chegar aqui às 7h30 da noite, irmão. O culto começa às 6, irmão. 6, 6h10. Não é 7h30, né? Amém? Zelo, isso é zelo, isso faz parte de zelo. Quem tem zelo, ele tem um compromisso com Deus. E eu não estou falando de pastor, de pastora, de apóstolo. Eu estou falando do povo de Deus, do qual eu me encontro. Eu tenho zelo pela obra de Deus e preciso ter. E Abba Pai, porque eu tenho e preciso ter. Porque é o mínimo que eu tenho que ter, é zelo. Eu tenho que ter zelo pelas coisas de Deus.
Por exemplo, esse púlpito aqui, esse microfone, esse aparelho de som, isso aqui é do ministério. Traduzindo, é de Deus. Ah, mas Deus não usa microfone. Quem usa sou eu, então tem que zelar por ele. Eu não posso escangalhar, jogar de qualquer jeito. Eu tenho que ter zelo. Ah, eu sou salvo pela graça, sou abençoado. Deixa jogado, tá. Não posso fazer isso aí. Eu tenho que ter zelo pelas coisas de Deus. Uma coisinha boba que eu falei, o microfone, né? Mas vamos falar de coisas espirituais. Zelo pela obra de Deus. Traduzindo, amor, reverência, consideração, temor. Deixa o Romanos aberto. Abre em Hebreus 12. Deixa o Romanos aberto que eu já volto aí. Olha o que o Espírito Santo me lembrou agora. Deixa o Romanos aberto. Você imagina um pastor chegando no culto 7h30? O culto começa às 6h, eu chegar às 7h30? Imagina só. O que você não ia falar de mim, hein? Esse pastor aí também. Eu não vou mais nessa igreja. Que pastor? Fala sério, hein? Olha, o culto começa às 6h, todo domingo ele chega às 7h30. Se você falar isso de mim, ia ficar mal para mim, né? A verdade é o seguinte, irmão. É toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. O que eu estou querendo dizer? 2 Crônica 16:9. Assim diz o Senhor: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ah, bendito o dia que eu descobri esse texto na Bíblia. 2 Crônica 16:9. Eu nem abri, estou só citando. Bendito o dia que eu descobri esse texto na Bíblia. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esse texto mudou minha história, mudou minha vida. Por quê? O que eu mais queria e quero é que Deus falasse comigo. O que eu mais queria e quero é que Deus se manifestasse em minha vida. Mas quando eu li 2 Crônica 16:9, como é que ele ia se manifestar em minha vida se eu não estava nem aí com ele? Quem está me entendendo? Não, eu estou aí sim. Abençoado. Toma lá da cá. Amarás o Senhor teu Deus, Marcos 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Toma lá, dá cá. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Ou você é ou você não é. Ou você tem zelo ou você não tem zelo, coisa nenhuma. E se você diz que conhece, tem entendimento, mas se você não tem zelo, então já anulou. Porque se você não tem zelo, então você não tem conhecimento. E nem entendimento. Porque quem tem entendimento verdadeiro, vai ter zelo por consequência. Olha aqui, ó. Hebreus 12, por consequência. Hebreus 12, 28. Para você nunca mais esquecer esse texto. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido, diga, eu recebi. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a quem? A Deus. Como? Agradavelmente, com reverência e o quê? E santo temor. Se há uma coisa que eu não aceito como pastor e apóstolo, é uma ovelha que brinca de igrejinha. Eu não falo nada e nunca vou falar nada, por causa de Gálatas 6:5. Cada um leva o seu fardo. Mas eu não concordo e nem apoio e não aceito. Por nada. Perco amizade com qualquer um na terra. Não aceito. Não concordo. Não apoio. Não coloco condenação. Você quer viver assim? Isso é um problema seu. Senhor, seja minha testemunha agora. Eu não ensino isso. Eu não prego isso. E eu não vivo assim. Então chamo Deus como minha testemunha. Mas eu não aceito, eu não concordo e eu não apoio. Por quê? Porque as coisas de Deus têm que ser sérias. Porque quando se fala em bênçãos, todo mundo quer bênçãos de Deus. Mas quando se fala em compromisso, você conta nos dedos. De uma mão só. E sobra muitos dedos. Mas falou em bênção, todo mundo quer.
Estou falando besteira aqui? Se eu estiver falando besteira, que Deus coloque outro pastor no meu lugar. Porque como homem de Deus, nunca eu vou aceitar, nem apoiar e nem concordar com pessoas que não têm compromisso com Deus, sabendo de tudo que Deus fez por tal pessoa. Eu tenho um nome para essas pessoas que agem assim para com Deus: ingratas, que vem de ingratidão. Eu fico com vergonha diante de Deus por tais pessoas, mas eu amenizo o meu lado lembrando de Gálatas 6,5, que diz que cada um leva o seu fardo. Então eu tiro das minhas costas. Eu tiro das minhas costas. Mas eu fico com vergonha. Porque quando eu vejo um mau crente, e um dia que eu fiz um aconselhamento com uma pessoa, hein? Fiz um aconselhamento com uma pessoa e Deus me deu uma palavra profética. Eu falei: Senhor, o senhor quer que eu fale isso para ele? É para falar. Pode falar mesmo. Eu estou mandando falar, pode falar. Ô irmão, você quer saber da verdade? Não, pode falar. Eu vim aqui para ouvir. Você é um mau crente. Nunca pensei que Deus falaria isso de alguém. Ele não disse que não é filho, ele não disse que não é salvo, ele não disse que não é abençoado em Cristo, ele não disse que não tem a vida eterna. Quem está entendendo? Ele disse que aquela pessoa era um mau crente. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? E se Paulo disse, está escrito, é para todos, irmão. Sabe o que Paulo disse? Ser exemplo dos fiéis. Amém? Está na Bíblia. Só você ler 1 Timóteo 3, 2 Timóteo. Ser exemplo. Eu vou falar para você, hein? Se eu fosse fazer um aconselhamento com um pastor, com um homem de Deus, e o profeta falasse que Deus está dizendo que eu sou um mau crente, eu acho que eu sumia da terra, tanta vergonha. Ou então eu ia me converter na hora, no exato momento. Não foi nem comigo que eu estou morrendo de vergonha. Nem comigo não foi. Ó, você é um mau crente. Eu entendi tudo que Deus falou. Você não dá exemplo, você não tem compromisso, você não quer saber de nada, você abandonou tudo, você não está nem aí. Você é um mau crente. Tanto faz a água subir como descer, como ficar parado, você não está nem aí. Quem está entendendo? Para terminar, Hebreus 12, 28. Vocês receberam um reino que não é brincadeira de ciranda, cirandinha. Não é brincadeira de passa-anel. Deus não brincou de aniquilar o diabo. Deus não brincou de te libertar em Cristo. Deus não brincou de te transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso não foi brincadeira. Colossenses 1,13. Isso não foi brincadeira. Ele não brincou de morrer na cruz por mim, por você, por nós. Domingo eu preguei o efeito da graça. O Senhor me chamou em 91, 92. Eu estava ali sendo uma nova pessoa diante de Deus, dos anjos e dos homens. E então, quando Deus me chamou, daquele momento em diante, até hoje, eu nunca perdi um culto, nunca perdi uma reunião, principalmente de domingo. A pastora falou esses dias, e eu vou te falar, nada justifica um crente perder o culto a Deus, porque o culto não é para mim nem para ninguém, de domingo. Nada justifica. Ah, que eu fui no aniversário, vai outro dia, irmão. Ah, não dá, então não vai. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Honre a Deus e Ele te honrará. A verdade é essa, eu já falei. Eu fui enviado para falar a verdade. E ai de mim se eu não falar. As pessoas querem que Deus faça tudo, mas as pessoas não fazem quase nada para Deus. A verdade é essa. E eu vou poupar a igreja local e a igreja universal na face da terra. Eu vou poupar. Mas eu vou dar o texto, tá? Eu vou poupar de falar. Mas eu vou dar o endereço. Eu vou poupar de falar. Porque eu não vou ter tempo aqui. Se eu entrar nesse assunto vai demorar. Mas eu vou dar o endereço. Lê depois Ageu capítulo 1, tá?
Tá? Você que está esperando muito de Deus, eu peço a Deus, tal. Lê Ageu capítulo 1 depois, tá? Marca aí no caderno, lê na sua casa antes de dormir. Eu duvido, se você tem o Espírito Santo, se você vai continuar sendo a mesma pessoa, depois de ler Ageu 1. Ageu capítulo 1. Para terminar a reunião, por que eu estou falando isso aqui, hein? Por causa do tema da mensagem. Zelo sem entendimento, que são as pessoas que estão lá vivendo de obras mortas, está me entendendo? O entendimento, que conhece a graça, mas não tem zelo. Eu vou ter que falar, senão eu vou morrer do coração, vai me dar um infarto. Pelo menos um pedacinho eu vou ter que falar. Eu posso ouvir um amém? Eu preciso falar, senão eu vou morrer aqui. Eu estou engasgado, está aqui, está engasgado em mim. Eu tomei um tombo de um irmão da igreja, que isso não tem perdão, irmão. Um irmão que se diz irmão em Cristo, na igreja, não poderia ter feito o que fez comigo nunca com um homem de Deus. Nunca. Nunca. Em hipótese alguma. Se fizesse com o ímpio lá no mundo, já estaria errado. Se fizesse com o ímpio, porque Jesus diz para amar o próximo como a ti mesmo. Se o irmão tivesse feito com o ímpio, já estaria errado. Você imagina o irmão fazendo isso com um homem de Deus. Mas eu tenho que falar esse pedacinho. Eu já lavei as mãos. Como Paulo, em 1 Coríntios 5. Já lavei as mãos. E o papel já não está mais na minha mesa. O papel agora está na mesa do chefe. Não está mais comigo. Porque o que o irmão fez comigo, não se deveria fazer nunca, por eu ser um homem de Deus, um profeta, um rei, um apóstolo. Ainda mais referente às coisas de Deus, que nem minha não era. Eu tinha que falar isso aí. Vamos terminar aqui? Agora o problema não é mais meu, né? Hebreus 12, verso 28. Para terminar a reunião. Eu posso ouvir um amém aqui de quem é adulto? Porque se for para irmão dar tombo em pastor, então, como Paulo disse em Gálatas 6, olha, logo estão se matando, se devorando, e se cortando, mutilando. Paulo falou, veja aí se vocês não façam isso, hein? Vão se devorar uns aos outros. Ou então, irmão, se é para andar na carne, eu sou o primeiro a estar fora. Com mentira, com engano, com coisa errada, eu sou o primeiro a fechar a igreja e ir embora para casa, ou começar do zero de novo. Porque com erro, eu estou fora. Eu não apoio, eu não aceito, eu não concordo. Eu sou o primeiro a não concordar. Porque eu sou homem de Deus. Há anos que eu falo isso. Para ser homem de Deus, primeiro tem que ser homem. E isso eu sou na carne, porque minha palavra é uma só. E depois eu sou homem de Deus. Aí é o sim, sim, não, não. Mas, se não foi você ou não é com você, vocês não têm nada a ver com isso. Isso é um fato que aconteceu comigo. Posso ouvir um amém? É um desabafo meu, tá? Foi você? Não foi. Aconteceu com você? Não. Então vive em paz e glória a Deus pela sua vida. Amém? Eu falo para você não pegar esses maus exemplos. Porque como em Coríntios 5, aquele crente nunca, em hipótese alguma, ele poderia ter abusado da mulher do pai dele. Estou certo ou errado? Claro. Você concorda com o crente de Coríntios 5? Você concorda, ô abençoada? Daquele homem aqui em Coríntios 5, abusar da mulher do pai dele? Você acha que ele fez certo de fazer isso? Alguém aqui concorda com a atitude daquele crente? E nem eu. É o caso que eu falei aqui. Se você não concorda com coisa errada de 1 Coríntios 5, que um crente, uma ovelha, um filho de Deus, abusou da mulher do pai dele, e a igreja não falou nada, ninguém falou nada, não tiveram nem aí, de tão inchados que eles estavam. Paulo falou, vocês estão tão inchados, que vocês nem tiraram do vosso meio quem cometeu tal ação. O homem abusou da mulher do pai dele, vocês não estão falando nada. Estou citando 1 Coríntios 5. Estou te mostrando que eu tenho entendimento e que eu tenho zelo.
Não só entendimento, porque quem diz que tem entendimento e não faz nada, não toma nenhuma atitude, não tem zelo, coisa nenhuma. É apenas um religioso em graça, já falei. E de religioso a terra está cheio. De religioso o sistema está cheio. Não adianta falar do sistema se você for um religioso em graça, vendo coisa errada e não fala nada, apoiando o errado, apoiando a coisa errada, então não adianta você falar nada. É mais um religioso na terra. E de religioso Deus está com o saco cheio já, porque a terra está cheia. Nós somos chamados, escolhidos e predestinados para fazer a diferença, não para ser farinha do mesmo saco. Quem concorda diz amém. Fomos chamados, predestinados para fazer a diferença. Eu me recuso a ser igual os falsos profetas. Eu me recuso a ser comparado com falsos pastores. Eu me recuso a ser comparado com falsos apóstolos, com falsos irmãos. Eu me recuso. E se me chamar de falso irmão, vai ter que provar que eu sou um falso irmão. Pelas minhas atitudes. Prova e mostra minhas atitudes que eu sou um falso irmão. Porque eu não estou brincando com as coisas de Deus. O tema da mensagem: zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? Deixa a coisa correr frouxa. Ah, estamos debaixo da graça. Não é assim não, irmão. Posso ouvir um amém? Para terminar, vamos ler de pé, todos. Para terminar, vamos ler de pé. Hebreus 12, 28. Porque eu creio que você crê na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Eu creio que você é uma ovelha, eu creio que você é um filho de Deus, eu creio que você é um predestinado, é um escolhido, é templo do Espírito Santo, é a igreja de Cristo. Eu creio sim. Está escrito, eu creio. Pegue na sua Bíblia e diga comigo, bem forte, para terminar a reunião, diga, Hebreus 12, 28, diga isso. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso devemos reter a graça, pela qual servimos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso devemos reter a graça, pela qual servimos a Deus, com reverência e santo temor. Diga, Hebreus 12, 28. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso devemos receber a graça, pela qual servimos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor, eis aqui a Tua palavra e para a Tua glória, e em nome de Jesus, eu me recuso a ser comparado com falsos irmãos, com falsos pastores, com falsos profetas e com falsos apóstolos. Senhor, nós estamos aqui para Te servir em espírito e em verdade, como o Senhor disse, que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, para a Tua glória. Senhor, nosso sim é sim, o nosso não é não. Se crê, nós veremos a Tua glória, como está escrito, nós declaramos, nós cremos, Senhor, e não abrimos mão da Tua palavra. Eu oro agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, que você tenha entendimento com zelo, para que o seu zelo não seja anulado por não ter entendimento, ou para o seu entendimento não ser anulado por Deus, por não ter zelo. Haja entendimento e haja zelo, como está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, como está escrito: os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Mais uma vez digam comigo: assim está escrito, e assim nós cremos.
Recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso recebemos a graça pela qual servimos a Deus com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Graça e paz a todos vocês. Cuidado para você não dizer que tem entendimento. Ah, eu conheço o Hebreus, tal, Coríntios, Paulo disse, em Efésios, em Gálatas. Mas se você não tiver zelo, irmão, o seu entendimento é anulado. Porque os fariseus de Mateus 23 também tinham conhecimento. E o zelo que eles tinham pelas tradições não o justificaram diante de Deus. Tanto é verdade que Jesus disse que uma vez foram 2 homens orar. Um chegou diante de Deus, era um fariseu, e disse: Senhor, graças eu te dou, porque dou os meus dízimos de todas as coisas, porque eu te louvo, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E tinha um do lado dele que batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não tenho entendimento, eu não conheço a Bíblia, eu não sei ler, mas eu creio em Ti, eu sei que o Senhor é todo poderoso. Jesus disse: esse homem que desceu justificado. Lembrem-se, é errado ter zelo sem entendimento, mas muito mais errado ter entendimento e não ter zelo. Quem entendeu, diga amém. Graça e paz a todos vocês. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.